Perfeito, então vamos lá. 6 horas, né? Na verdade, 6:01, né? Mas como começou a pipocar a entrada aqui, a gente acabei segurando um pouquinho para dar um tempo para que todo mundo possa entrar, né, e pegar a nossa live desde o começo. Então, obrigado aí pela participação, né, pela presença de todos nessa primeira live de 2024. Né? Nós estamos abrindo o ciclo de lives do Celint, live 30 do Celint, né? Sempre 30 minutos aqui de muito conhecimento voltado para a governança. Né? Lembrando que a nossa rotina é de quinzenalmente falando de governança por esse canal, então reserva aí sempre na sua agenda, quartas-feiras, quinzenalmente, 18 e 18h30, né? O assunto de hoje, né, a gente abre esse ciclo de 2024 falando do nosso programa de certificação para conselheiros consultivos, né? Então, o que você, enquanto conselheiro, enquanto um profissional que pensa em atuar como conselheiro, precisa saber sobre essa certificação. E eu convido o Vanderlei Passarella, que é o fundador do Celint e idealizador dessa certificação pioneira no mercado brasileiro, para poder falar desse tema conosco. Então, Vanderlei, te entrego aí para fazer apresentação e a gente já começa a conversa. Bom, de novamente, prazer em conhecê-los todos. Quem puder manter o vídeo aberto para a gente se ver, seria ótimo. Vou me apresentar rapidamente. Eu, como o Yuri falou, sou o fundador do Celint. O Celint foi fundado em 2015, começou a operar efetivamente em 2017. Eu fui idealizador dos programas centrais do Celint hoje, que são o PFC, o Concertif e a Certificação Avançada. E falando hoje sobre o Concertif, né, acho que todo mundo já pelo menos ouviu falar, né, nessa certificação. Foi uma certificação pioneira que foi lançada exatamente porque a gente identificou, né, na minha carreira de conselheiro, eu fui presidente de algumas empresas, né, inclusive uma delas aberta em bolsa. Tive uma longa experiência como executivo e também como conselheiro. Comecei muito cedo, aos 35 anos de idade, no meu primeiro conselho, numa época que ainda governança ainda estava engatinhando no Brasil, e BGC tinha acabado de ser lançado. Então, eu fui participando, né, desse processo de desenvolvimento da governança por as 25 empresas que eu passei nesse período. Hoje eu estou em três, mas no total foram 25. E de todos os setores, empresas abertas em bolsa, empresas fechadas, familiar, ONGs, startups. Então, eu fui percebendo a versatilidade do conselho, qual é o papel do conselho, e como é que a gente pode realmente poderia criar um programa que atendesse essa camada das empresas fechadas, familiares, na sua maior parte das vezes pertencente a grupos de acionistas, multifamiliares ou multissocietárias, mas a gente não tinha nada, quer dizer, os programas estavam muito voltados para empresas de capital aberto, e que são, primeiro, conceitos diferentes, segundo, aplicações diferentes, terceiro, realidades que também são diferenciadas. Então, com a minha experiência, eu fui observando, fui vendo, num determinado momento, o Celint foi fundado exatamente pela necessidade, né, como eu era mentor de executivos, alguns executivos em transição de carreira, percebi a necessidade de ter programas específicos que se aprofundassem na realidade dessas empresas. Foi quando, logo em seguida do PFC, nós idealizamos uma certificação, né, que não existia na época, uma certificação específica para conselheiro consultivo, onde a gente foi buscar as especificidades, né, de trazer isso para o mercado e formar conselheiros competentes para atuar dentro dessa realidade empresarial. Né, Yuri? Essa é a minha apresentação inicial. Bacana, Vanderlei, obrigado. Lembrando que as perguntas de vocês nos interessam demais. Então, apesar de a gente ter um script para percorrer, assim que vocês fizerem alguma pergunta no nosso chat, a gente vai dar prioridade para que o Vanderlei possa responder. Lembrando também que essa live ela fica gravada no nosso site e no nosso canal do YouTube. Se você precisar assistir mais vezes ou indicar para alguém que queira saber mais sobre o programa, fiquem à vontade. Então, Vanderlei, começo aqui com a primeira pergunta, né? Como que você idealizou, né, esse programa, né, esse programa, o Concertif, né, o processo de idealização, né, e quais são os diferenciais, né, que esse programa ele apresenta perante as outras formações de conselheiro? Bom, o primeiro ponto, como eu expliquei, da idealização foi dessa necessidade. Eu constatei essa necessidade
por motivação própria. Eu mesmo nos conselhos percebia vários conselheiros despreparados, né? E conselhos que eu atuei, às vezes por muitos anos, sem ter uma efetividade. Por quê? Porque a gente não tinha uma clareza de papel. O que tem que ser feito? O que efetivamente dá resultado nas empresas? E aí, aquelas que a gente pôde ter a oportunidade de montar o conselho do zero, que foram aí, hoje nós temos quase 5 dezenas, né, que a gente montou do zero, a gente percebeu aquilo que dava resultado, aquilo que trazia resultado para a governança, diferente do que a gestão. Governança é sempre complementar à gestão, são duas searas, né, que, ao atingir o equilíbrio entre elas, o resultado realmente é fantástico. A gente tem casos aí de empresas que triplicaram o EBITDA, multiplicaram o faturamento por 4, num período de 4, 5 anos, é realmente fora de série. Então, a gente foi observando como eu falo, é um método indutivo, né? Olhando na prática, olhando o que efetivamente, o que acontece em casos reais, nós fomos montando uma percepção daqueles fatores de sucesso da governança. Isso gerou, então, 8 pilares. Esses 8 pilares são os fundamentos que são passados no Concertif, obviamente voltados sempre para essa realidade prática, para esse tipo de empresa, e o diferencial principal, se me pergunta o diferencial, é que esses 8 pilares eles são concatenados a um fluxograma, uma disciplina complementa a outra, não é um pupurri, como eu falo de disciplinas, Uhum. que é nice to have, né, um termo em inglês que a gente usa muito no mercado executivo, não é uma coisa que é legal de ter, é algo que realmente faz sentido. E isso propicia para quem completa o programa uma visão panorâmica, que é a necessidade do conselheiro. O conselheiro não está simplesmente trabalhando para ter uma visão analítica. Óbvio que vai ter também, e é natural, mas os gestores é que têm que ter uma visão mais analítica. O conselheiro tem que ter uma visão sintética. Então, é mais importante ver o corpo, ver o todo, entender a correlação das partes, do que propriamente se aprofundar demais numa parte. Você não vai ter tempo de fazer análises aprofundadas. Esse é o ponto que diferencia a tua carreira de conselheiro de uma carreira de executivo. Então, o principal diferencial, né, desse programa foi os principais diferenciais. Primeiro, nasceu de uma constatação prática, nasceu da realidade, dos casos verdadeiros, tanto que no Concertif a gente tem aí dezenas de casos que são ministrados pelos professores nesses 8 pilares. Segundo, que ele vem numa concatenação, um fluxograma de disciplinas que tem uma lógica. Você vai seguindo um processo, né, de implantação que vai trazer resultado. E terceiro, né, porque eu acho que é o nosso grande diferencial, é que nós temos uma abordagem high touch. Né? Cada um que vem conosco trilhar o Concertif é mais um amigo que se junta num processo que é o nosso propósito, de transformar construtivamente as organizações por meio de uma governança integral. Então, nós vamos formando um hall de colaboração, né, onde o gerente não se... Ao terminar o consultivo, não se esgota ali, tem uma série de outras atividades que a gente mantém, a maioria delas sem custo, né, para que o conselheiro se mantenha atualizado, a Live 30 é uma delas, né, Sim. e que se mantenha conectado conosco. Nós geramos vagas, nós temos a nossa área de consultoria que implementa, desenvolve conselhos. O ano passado, mais ou menos, foram 20 vagas que a gente gerou, e essas vagas são, na maioria das vezes, preenchidas pelos nossos próprios ex-alunos, que a gente divulga as vagas na nossa plataforma e, obviamente, tem uma preferência, né, para quem está junto conosco. Então, nós formamos um ecossistema de alto contato, como eu falo, high touch, de um clima de cooperação e com um propósito legítimo. Quem passa pelos nossos programas enxerga nos nossos olhos, né, que nós estamos falando aquilo que a gente realmente faz, aquilo que a gente preconiza é algo que a gente vivencia. Então, esse espírito verdadeiro, ele é percebido, né, com quem se junta aí com o Celite, Yuri. Vou aproveitar uma pergunta que chegou aqui do André Reis, Vanderlei, né? Ele diz o seguinte, né? São duas perguntas. A primeira é, né? Imagine que haja vários perfis e funções para um conselheiro consultivo, né? Alguma das Uhum. certificações ajuda com base nessa autoanálise de como cada um poderia atuar, né? Perfil de conselheiro versus perfil de conselho. Então, isso é a minha visão, existe um pouco de mito nisso, né? É a tentativa de você fazer um processo cartesiano. Vamos ver os perfis, vamos analisar, vamos fazer Myers-Briggs, vamos fazer, sei lá,
a avaliação DISC do conselheiro. Eu acho que isso são tentativas de trazer alguma diferenciação. Por outro lado, vamos à prática. Como é que um conselheiro é contratado? Como é que o acionista de uma empresa contrata um conselheiro, Yuri? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Sabe qual é a resposta, baseada na nossa experiência? Ele vai buscar alguém que tem experiência, que entenda mais do negócio do que ele. Ele não precisa ter conselheiro se ele vai contratar alguém que é um especialista numa sub-área do conhecimento. Ele não precisa ter alguém que tenha o perfil XYZ, até porque não dá. Eu já vi uma crítica muito forte, né, de falar o time de conselheiros tem que ser preparado, né, para atuar de forma XYZ. É meio complicado, porque os conselheiros se encontram uma vez por mês, né, e não tem um compromisso firme como é um team building de uma área gerencial. Então, nós precisamos ter conselheiros experientes que, obviamente, vão ter uma química entre si, uma química mínima, senão não funcionam como colegiado. Nós precisamos orquestrar isso muito bem. O papel do presidente do conselho ou do coordenador é crucial para trazer essa diversidade de perfis, né? Enfim, e essa diversidade vai muito de visão, né? É uma diversidade de pessoas que têm visões diferentes, que se complementam para trazer soluções diferentes aos problemas da companhia que são apresentados e, obviamente, para poderem debater e chegar a uma conclusão. Então, acho que assim, o grande ponto que nós colocamos e que o Serint faz também é selecionar quem tem pré-requisitos. A grande realidade é o seguinte: se você não tiver pré-requisitos mínimos e ter essa experiência, essa visão empresarial mais profunda, ter vivenciado, participado de uma startup, de um board executivo, onde você vê a empresa como um todo, e ao mesmo tempo ter a experiência específica que determinadas empresas precisam do setor de atividade, é complicado de você atuar no conselho. Então, a certificação, o que ela vem trazer? Ela vem trazer segurança para você, vem trazer os pontos realmente críticos onde você tem que atuar para não deixar o conselho perder a sua finalidade e, ao mesmo tempo, vai te dar um conhecimento mais aprofundado de como as coisas se concatenam, né? Aquilo que eu falei, essa visão holística, essa visão do todo, sintética. Então, é isso que a gente faz, é isso também que a gente preconiza. Fernando Carvalho traz um ponto que é bastante interessante, a gente sempre debate internamente também, né? O Concertif, né? Ele é adequado para quem atua em conselho de administração? Ele é adequado também porque a gente tem o conselheiro consultivo dentro de uma empresa de capital fechado e o conselho de administração da empresa de capital fechado, eles são muito similares. Vou dar um caso concreto. Nós estamos desenvolvendo governança para uma empresa gigante, mais de bilhões de faturamentos anuais, onde ela já tem um conselho, mas ela vai buscar, ele tem um conselho deliberativo formado pelos próprios acionistas, ela está indo buscar conselhos independentes. Pelo estatuto, esses conselheiros independentes não têm a capacidade de serem deliberativos. É o estatuto. Então, ela vai buscar conselheiros consultivos. Esses conselheiros consultivos vão atuar como administrativos. Então, o concertif ele é extremamente adequado para casos desse tipo. E eles extrapola aquele limite da companhia exclusivamente familiar, que tem um conselho que não está no estatuto. Então, ele é aplicável também e vai trazer uma complementaridade boa. Não é aplicável para empresa aberta, isso é claro, porque é uma realidade totalmente diferente. Bacana. Antes de eu fazer a pergunta do José Teixeira, né, eu vou colocar uma pergunta que complementa essa resposta que você deu agora, né? Eu gostaria que você falasse um pouco, Vanderlei, né, o Concertif, que é uma formação de 40 horas, né? 8 sábados, 7 virtuais, um presencial, né? Quais são os temas, né, que a gente debate dentro do Concertif, no sentido de que quais são os hard skills, né, os conhecimentos que o aluno adquire ao longo dessa jornada, né? E aí, em seguida, a gente responde à pergunta do José Teixeira. Maravilha. Acho que depois a gente pode compartilhar quais são esses 8 pilares, né? Aí, de repente, para todos que participaram entenderem quais são os 8 pilares, eu vou falar em 3 blocos. Esses 8 pilares estão em 3 blocos. O primeiro bloco é o que eu chamo de propósito e competências. A gente vai olhar o que é o propósito, o papel desse conselheiro. A gente tem um paper, né, que a gente distribui, que é os 10 mandamentos do conselheiro consultivo. Ele vai ficar muito claro nesse book.
como é que é a diferença do papel. Você vai começar a internalizar qual é o propósito. E vamos falar das competências, o que você precisa levar, o que você precisa se aprofundar, enfim. Ele vai trazer um pouco dessa visão um pouco mais macro, entrando inclusive no mérito do que é a governança das empresas de capital fechado, como é que funciona, etc. O segundo bloco, ele é um bloco muito mais estratégico. A gente vai falar desde a implantação do conselho, o modo de implantar, quais são os pontos críticos para uma boa implantação, o que faltaria no conselho se ele não for bem implantado. Enfim, a gente tem um módulo inteiro, tem uma aula inteira sobre isso, e ela se desenvolve na questão estratégica. Qual é o papel do conselho na estratégia? Como elaborar o direcionamento, como desdobrar isso em planos, projetos, como elaborar o plano orçamentário, que é uma coisa chave para o processo do conselho. Não é o papel do conselheiro desenvolver, mas ele tem que conhecer as N possibilidades de projeto e planejamento orçamentário, para depois chegar na reta final e a gente ver como avaliar e como ter os KPIs, como fazer a avaliação financeira, enfim. Isso é a segunda fase. E a última fase, a gente chama de fazendo acontecer, que é o quê? Como é que o conselho lidera, então, o processo de governança da companhia. Um processo multidisciplinar, multifacetado, que o conselho, como entidade, como colegiado, tem que liderar. Então, nós temos um modo sobre essa liderança que o conselho deve exercer com muitas dicas e levantamos barreiras, pontos que podem falhar, enfim, até que a gente combina, né, com o 8º encontro, onde a gente faz estuda um caso profundo, real. Todos os nossos casos são reais, baseados, né, em casos reais com nomes mudados, tal, mas a gente estuda como é que deve se tomar a decisão em conselho, o processo de tomada de decisão, os papéis a serem representados. Então, ali todo mundo sai com uma visão clara, né? Um vai analisando o outro, ajuda a compreender como é que ele foi, e todo mundo sai com uma visão muito mais clara de como ele está e como ele deve se desenvolver. Nós já tivemos conselheiros experientes que foram nessa experiência aí dessa última aula e que saíram com insights e inputs fantásticos, né, para melhorar a sua própria performance. Então, não é só para iniciantes, a gente tem lá uma grande vantagem de quem já é experiente, mas que vai passar por um processo bastante estruturado e vai verificar aquilo que está faltando, vai verificar insights, vai ver como é que ele pode fazer melhor. Então, é sempre muito útil, a ponto de nós temos depoimentos, aqui tem alguns que já fizeram o concertif, o Valmir, que eu estou vendo aqui agora, mas que podem até me desmentir, né? Na verdade, me corroborar, né? Assim, espero. Mas o que nós percebemos é que muitos terminam o conselheiro e falam: nossa, isso foi extremamente válido, não só para a minha nova carreira de conselheiro, como para a minha carreira de executivo, como para a minha carreira profissional e até para mim como pessoa, porque eu revalidei determinados conceitos, determinados paradigmas, que obviamente vão ter um impacto muito positivo para mim. Então, o Yuri também tem recebido esse tipo de depoimento, isso nos deixa extremamente felizes, porque a gente fez um programa cuja aplicabilidade extrapola a limitação da carreira de conselheiro. Ela vai te dar uma abertura para uma série de outras coisas e para fazer a sua própria carreira de conselheiro ser muito mais bem fundamentada e ter base. Acho que esse é o grande ponto. O último depoimento que eu recebi a respeito desse assunto foi de um sócio cotista, né, que fez o concertif e a conclusão ali dele foi: olha, isso aqui me ajuda deveras na gestão da minha organização, né, e na elaboração e na montagem do meu conselheiro. Então, para ele foi organizar a governança interna dele antes de atuar na governança de outras organizações. Então, isso aqui foi bastante diferencial para a gente, né? Mas o José Teixeira ele traz o seguinte ponto com relação ao MEC, né, o Ministério da Educação e Cultura, né? A certificação, né, de conselheiro é algo que é reconhecido pelo MEC, Vanderlei? Nós não somos uma universidade, e a maioria dos órgãos de certificação não são universidades, o conselheiro consultivo ele não é uma carreira, então ele não tem esse reconhecimento de uma profissão perante o MEC e também não tem um órgão, né, que possa regulamentar a profissão. Isso não é uma profissão regulamentada. Aliás, alguns até argumentam de que conselheiro não é uma profissão. É uma carreira, talvez, que você pode trilhar, é uma atividade, uma função, mas não é uma profissão em si, não tem CRM, por exemplo, como tem os médicos, não tem uma OAB, enfim, e por isso também não tem essa regulamentação como é que. Agora, o que nós temos, né, para oferecer, e isso é o grande ponto,
é que nossos instrutores, a gente toma esse cuidado, todos eles têm uma carreira executiva de alto nível, que chegou a um nível C-level, né, na maioria talvez presidentes, né, como eu e Yuri aqui. Outro ponto é que tenham experiência em conselho, vários conselhos, para poder entender a realidade dessas empresas. E terceiro, que tenham uma didática, porque muitas vezes você pode ter os outros dois pontos, se você não tiver uma capacidade de passar isso de forma estruturada, o teu conhecimento, ele não é assimilado. Então, a gente tem esse tripé, né, para os nossos instrutores, que talvez seja muito mais, uma precaução muito mais forte do que quando um programa é reconhecido pelo MEC por conta da sua capacidade profissional. Então, acho que isso a gente faz com certa maestria, tá, José Teixeira? Aproveitando, né, Wanderlei, toda aula do Concertif tem uma avaliação, né, e essas avaliações são extremamente positivas para o nosso processo de melhoria interna, né, e como a gente debate sobre isso, né, e como que a gente ajusta, né, os nossos materiais, as nossas dinâmicas, né, em função dos feedbacks dos alunos, né, a gente já está Perfeito. a Isso, gente isso, é já... um, isso é um processo interessante, vale a pena comentar, não sei, a maioria Uhum. talvez não saiba, mas os nossos instrutores, eles recebem um bônus, né? A cada turma, aquele que é mais bem avaliado recebe um bônus, e por isso a avaliação dos alunos, dos participantes é extremamente importante, a gente dá pontuação para ter avaliação, e isso nos permite traçar uma curva, né? E a curva do Conscientific nessas primeiras 9 turmas era uma curva de média geral crescente, que a gente está isso comprova, né, estatisticamente, que a gente está se aperfeiçoando constantemente, alocando melhor os recursos e entendendo aquilo que é mais bem avaliado, né, pelos participantes. Cara, vou aproveitar a pergunta do Lindores, né? Ele atua em posições gerenciais, né? E não em posições executivas, né? Isso é um impedimento para que ele possa atuar em conselhos, Vanderlei? Sim, é um impedimento, não é um impedimento, vamos dizer assim, legal, não existe esse impedimento legal, mas ele é uma restrição do ponto de vista do acionista. Então, você imagina um acionista que tem diretores na sua, né, um presidente, diretores na sua, e ele vai colocar como conselheiro, que é um órgão de assessoria, né, um órgão de tomada de decisão ali no topo das grandes questões, e vai colocar alguém que tem uma visão gerencial. Isso não me parece que cabe. Então, o que nós fazemos no Concertif? A gente tem como pré-requisito pessoas de alta gestão. O que fala alta gestão? Às vezes o título gerente não significa nada. Por exemplo, um gerente geral ou um gerente executivo na Petrobras equivale a presidente de grandes empresas. Então a gente tem que entender se ele ocupa uma função de alta gestão, se tem potencial, se tem a formação mínima universitária adequada, e é isso que faz o pré-requisito para poder entrar no Concertif. Então, você ser um gerente tem uma conotação de que não está na alta gestão, embora precise entender o teu nome, a tua nomenclatura, como é que a empresa... aliás, outro dia me perguntaram, mas é só para CEOs que a gente consegue colocar em determinados... Não, tem CEO, você tem C-levels, né? O C-level é diretor, diretor-geral. Aí me perguntaram, na minha empresa não tem um CEO, tem um general manager, isso funciona. Aí é outra nomenclatura, é um gerente geral, né? Mas que significa número um. Então, é muito relativo, a gente tem que entender a realidade de cada um, mas o que vai contar de fato, como eu falei agora no início, para você entrar no conselho, você atuar no conselho, é que você tenha um track record, você tenha um histórico de realizações de alto nível como um executivo. Isso é que é realmente exigido pelos acionistas que contratam, né? Porque eles querem ter alguém que conheça mais do que eles, ajudando-os a tomar as grandes decisões. Então, atendendo uma demanda do Américo aqui, né? Qual que é a diferença, né, entre a certificação, né, do Selim e o certificado do IBGC, Vanderlei? Perfeito. As duas têm a mesma base, né, no sentido de ser uma certificação que você vai passar por um processo de aulas de conhecimento, você vai ter que comprovar esse conhecimento, no caso do Celite, por meio de trabalhos escritos que você entrega, são 8 trabalhos, e uma prova final, prova essa que é de múltipla escolha e de um estudo de caso redigido. Você vai redigir e comprovar a assimilação do conhecimento por esses 3 mecanismos, né? Então,
a certificação faz isso, ela te passa um conjunto de conhecimentos e ela vai comprovar que você teve uma assimilação mínima desse conjunto de conhecimentos. Então, nesse caso, as duas são parecidas. O que diferencia o CELINT do IBGC? O IBGC nasceu, né, do Instituto de Profissionais para o Mercado de Capitais. Então, ela traz no seu bojo essa característica muito voltada para a empresa aberta. Ela está tentando mudar agora. Eu mesmo já participei de palestras lá dentro com membros de empresas de comissão de empresas familiares para tentar identificar esse ponto. E a diferença é que nós já nascemos com esse DNA, nós já nascemos com essa certificação voltada para essa realidade dessas empresas. Então, há muitas diferenças nos conteúdos. Os conteúdos são bastante diferentes, porque vai explorar como funciona um conselho de uma empresa de capital aberto, IBGC, ou nos conselhos de administração de empresas fechadas, e nós vamos falar mais dos conselhos consultivos, tendo uma interface, né, passando ali para o conselho de administração da empresa de capital fechado. É nesse ponto que a gente interfaceia. Mas eu acho que há um bom número de complementaridades entre as duas. Eu não vejo assim como a gente seja excludentes, né? Eu acho que tem uma complementaridade. Perfeito. A pergunta do Fernando Carvalho, eu posso responder, Vanderlei, porque isso é o Uhum. nosso tema recorrente no nosso Fórum Anual de Governança, né? É, a gente agora vai aí para o próximo fórum, né, no mês de outubro de 24, né, já a quarta edição do fórum, e a gente sempre aborda uma pesquisa, né, que a gente volta para a nossa base de aluminais, Fernando, é formada hoje por 975 profissionais, né, C-levels, ou donos de empresas que participaram do nosso processo de educação para governança, e a gente sempre pesquisa uma vez por ano, né, nessa base, quantos deles estão atuando em conselho, né? Então, usando os dados do ano passado, né, do fórum do ano passado, que nós pesquisamos entre 873, né, 200 deles responderam, né, a nossa pesquisa, né? Então, isso é uma característica, inclusive, do brasileiro, né? Ele não é muito aderente a pesquisas, né? E nós fizemos um esforço tremendo, né, para que a gente tivesse o maior número possível de contribuições. Mas 200 responderam, e desses 200 que responderam, 49% deles estão atuando em conselhos, né? E atuar em conselhos vai parte desde um conselho, né, até 5 conselhos, né? Então, fazendo uma extrapolação desses 200 perante os nossos 975, né, que é o número atual, a gente pode acreditar que pelo menos 49% da nossa base atua em conselhos hoje em dia, né? Wanderlei, você tem um outro número, um número mais atual? Qual que é a tua percepção em Não, a relação? minha percepção é que a gente tem exatamente isso, vem desde o início, a gente vem pesquisando, mais ou menos metade, né, dos participantes, eles estão em conselho, ou estão em projetos, né, que realizem isso para conselheiro, mas o ponto é, alguns conseguem, uma parte desses consegue o primeiro conselho por meio da nossa certificação, outros já tinham conselho e conseguiram mais um, segundo, terceiro, e outros estão ativamente em projetos que vão resultar, né, ou porque estão participando de processo de seleção, ou porque estão desenvolvendo na própria empresa, enfim, que vão resultar em conselhos. Então, ali, esse número é muito, para mim, um número muito impactante, né? Metade da nossa base de alunos está engajada efetivamente nos projetos de governança. Quando a eleição 18 e 29, né? Mas eu gostaria de aproveitar aqui que a gente tem aí pelo menos umas duas perguntas, né? Ou Sim, até mais que eu não estou vendo. Então, vamos avançar um pouquinho no tempo para poder atender essas perguntas, que eu acho que elas são relevantes, né? vamos A, sim. a, a Maristela, ela traz um ponto que eu acho que o Alumni Plus, né, e o PFC atendem, né? Temos acesso a apoio adicional ou mentorias quando tivermos dificuldades, né? Ou dificuldades que eu entendo aqui na atuação ou na busca como atuar como conselheiro. Sim, nós temos uma relação, como eu falei, nós somos um grupo de amigos, né? As turmas nunca são muito grandes, a gente limita o número de participantes para exatamente ter esse contato mais próximo. A gente tem vários eventos onde as perguntas nós estamos sempre trocando, né? Seja estudo de casos abertos, né, sem curso, seja
os nossos jantares que a gente propicia, sejam os nossos encontros periódicos, o fórum. Então, a gente está sempre em contato, sem contar que eu recebo, né, muitas solicitações, Yuri, de dúvidas, etc. Então, a gente faz um contato mais pessoal, que é diferente das grandes escolas. Na grande escola, você ganhou o diploma, está aqui, segue tua vida, etc. e tal. Não é esse o princípio do Silente. Para fazer um trabalho bem mais próximo, a gente tem uma rede de Alumni Plus, que é quando você tem a possibilidade de entrar nessa rede e ali participar de eventos quase que quinzenais, né, de contatos, e você tem 2 mentorias a mais para te apoiar todo ano em relação ao que você precisa para a tua carreira, enfim. A gente tem essa possibilidade, né, e fazemos esse programa que mantém a nossa rede bastante alimentada aí de bons recursos, né, para poder avançar na carreira de conselheiro. Então, isso é uma característica do Ciente. A gente já nasceu com essa filosofia de estarmos próximos e de ter um ambiente colaborativo. Vamos lá, vamos atender o Williams agora. Aqui eu parto pelo seguinte ponto, Wanderlei. Eu vou fazer uma pergunta um pouco invertida, né? Sim. Nos conselhos consultivos, né, há espaço para os profissionais da tecnologia da informação, o profissional que domina a inovação, domina a transformação digital, né? Como é que está isso no mundo das empresas, familiares? Perfeito. A gente teve uma ascensão muito grande da procura nas empresas familiares por profissionais que têm um domínio de processos tecnológicos de inovação. Eu não vou falar só transformação digital, porque é transformação digital, é risco cibernético, é agora inteligência artificial, é a capacidade de inovar de uma forma mais ampla, enfim, a gente tem essa demanda. Agora, o grande cuidado, né, que as organizações têm, elas requerem esse profissional, mas, de novo, é alguém de alto nível, é alguém que tem visão empresarial do todo. Porque o que precisa ficar claro para todos, quando eu sentar num conselho, eu não vou estar lá falando exclusivamente daquela tecnologia que eu domino, ou daquela área que eu desenvolvi uma expertise maior. Vou falar sobre tudo, eu vou decidir sobre marketing, sobre posicionamento, sobre mergers and acquisitions, auditoria, sobre contratação e demissão de executivos, sobre avaliação de executivos-chave, de pool de talentos, de matriz de risco. Enfim, é um sem número de coisas que são sempre muito mais amplas do que uma função gerencial específica. Quando eu estou, por exemplo, como diretor comercial, eu falo de comercial, né? Eu tenho essa, mas quando eu estou no conselho, mesmo que eu seja egresso da área comercial, obviamente, quando eu tiver questões que tangenciam uma decisão mais comercial, eu estou bastante qualificado, porque eu tenho essa experiência mais vívida. Mas eu tenho que ter a experiência do processo empresarial como um todo, porque eu vou falar de todas essas outras coisas. Então, se eu for um profissional muito técnico, eu vou ficar perdido no meio dessas grandes decisões, porque eu não vou contribuir. Portanto, o acionista, quando ele contrata, ele já começa a olhar, peraí, você tem experiência geral? Você participou de uma startup, de uma unidade de negócio, do board executivo da tua empresa para decidir sobre tudo? Esse é um cuidado que a gente tem que ter. Se você não tem, se prepare para ter, antes de galgar a sua posição de conselho. Eu acho que isso é uma coisa que a gente coloca à luz, né, para as pessoas saberem aqui que elas podem contar e como é que elas devem proceder, porque nós não podemos nos iludir e pensar que, por exemplo, eu já vou dar um salto na minha carreira de coordenador, né, de uma área específica ou técnica e vou pular para conselheiro. Vai ser quase uma missão impossível, né? Então, não digo que é impossível, porque nada é impossível no mundo, mas é muito difícil. Perfeito. O André Reis ele traz um ponto que a gente planejou conversar aqui nessa live, que tá relacionado com a nossa trilha, Vanderlei, né? Que é o Sim, PFC, Concertif e Avançada, as certificações complementares, né? Inclusive aproveitando aqui a questão do Williams, né? Nós temos uma formação chamada CTD, que é Inovação e Tecnologia. A gente trata exatamente desses pontos que você trouxe, William, na sua pergunta, face à performance em conselho, né? É, o André lhe pergunta, né? É necessário fazer o PFC para fazer o Concertif ou a gente pode mudar a sequência? Qual que é a tua visão disso, Vanderlei?
Não, a gente tem vários exemplos de pessoas que começaram pelo Concertif e depois vieram para o PFC. Algumas fizeram o Concertif e não fizeram o PFC, não decidiram ir na nossa trilha inteira. A trilha foi montada, obviamente, para ir num crescente de conhecimentos. O PFC, programa de 10 horas, o Concertif com 40 horas, com um conjunto de ferramentas, esses 8 pilares, e a certificação avançada abordando muito mais os soft skills, né, de conselheiro, capacidade de mediação, de negociação, de entender cultura, de desenhar cultura da companhia. Quer dizer, então, nós vamos num crescente, né, dessas demandas e cada vez demandas mais sofisticadas. Mas, tendo o pré-requisito para o Concertif, você pode ir direto para o Concertif. E depois decidir, não, eu quero fazer a trilha inteira, para conseguir chegar lá no nível de expert, que a nossa trilha vai num crescente, e depois, se você fez os 3 programas principais e alguns complementares, mais 4 complementares, você atinge uma certificação chamada Expert em Governança pelo CELINT. Então, você pode decidir que eu quero chegar no nível de expert, que obviamente tem várias vantagens. A gente aloca, a maioria dos experts, a gente está começando a alocar em alguns projetos, tem uma visão do mercado mais positiva por ter feito uma série de programas, enfim. Mas a resposta é, eu posso começar assim pelo Concertif e depois decidir que eu quero fazer o PFC. E o grande mérito da nossa trilha é que não há duplicação de conhecimentos. Se eu fiz o Concertif, mas então eu já tenho conhecimento que o PFC vai passar de novo. Não, são coisas complementares. Cada um aborda um aspecto. O PFC fala sobre mercado, fala sobre governança em geral, governança de todos os tipos de empresas, a gente vai abordar tudo, é bem genérico, né? E é um programa muito condensado. Já o Concertif é bem voltado para os hard skills dos conselheiros e a certificação avançada para os soft skills. Então, há uma área bastante clara, né, de continuidade entre um e outro, mas não é necessário que eu faça o PFC antes do Concertif. Tá bom, André? Perfeito. Antes de pular para uma próxima pergunta, Vanderlei, eu respondo aqui ao Ivan, né? Ele pediu acesso ao conteúdo, à ementa do Concertivo, né? Então, eu Perfeito. deixei aqui no nosso bate-papo um link para essa ementa, né? Ali tem todos Uhum. os detalhes, inclusive tem um PDF. Mas se vocês quiserem também uma conversa a respeito do conteúdo, né? Vocês entrem em contato conosco pelos nossos canais e eu acabei deixando também o meu WhatsApp ali para que vocês possam fazer contato e a gente possa fazer uma conversa mais direcionada com relação à sua demanda, né? Mas o Ricardo, desculpa, o André, né, e o Anderson, eles têm a mesma dúvida, né? Uhum. Posições sêniores em consultoria de estratégia, né, habilitam para uma candidatura ou uma atuação em conselhos consultivos? Perfeito. As posições bem sêniores de empresa de estratégia, a gente tem 2 exemplos claros, né? É o nosso instrutor, Ivo Godoy, que foi presidente ele já teve posição executiva, já foi diretor da Promon, e ele foi presidente da Ernst Young, né? Da Ernst Young na parte de consultoria, enfim, e hoje ele está em vários conselhos, é um profissional extremamente qualificado. Então, é bem aceito. Outro caso bastante interessante, né? Posso dizer aqui porque ele sabe disso, a gente divulga, né? É o Auro Vilagra. Ele é o presidente da Goldratt Consulting, né? Do Elia Goldratt, quem já viu o livro A Meta, né? E ele fez o Concertif, adorou, né? Ele disse para nós que foi um divisor de águas, né? Ter visto a perspectiva não só conhecer profundamente o que é o consultor, como é que o consultor atua, depois ter a perspectiva do conselheiro. E hoje ele está em vários conselhos. Então, é possível sim, né, numa posição bem sênior, com o que eu falei de ter essa visão geral de negócios. Então, esse é talvez o grande pré-requisito. Mas há uma demanda de consultores estratégicos, né, alguém que conhece profundamente estratégia, mas que também conhece profundamente o processo empresarial como um todo, porque, como eu falei, vai decidir sobre tudo lá no conselho. Então, mas a gente tem esses 2 casos, né, e tem outros aqui, N, né, que a gente teve no Concertif, mas esses 2 são muito taxativos, né? São pessoas muito bem avaliadas aí como conselheiros. Perfeito, Vanderlei. Avançamos aqui 10 minutos do nosso tempo regulamentar, né? E para Uhum. poder atender essas demandas, eu acho que foi bastante produtivo, mas agora eu entrego para você fazer o seu encerramento, aí você já me devolve aqui que eu faço o meu. Então, vou fazer bem breve, né? Obrigado a todos por participarem, estamos à disposição. Quem tiver interesse em se aprofundar, como o Yuri falou, é só mandar aí mensagem para nós. E, enfim, espero vê-los em breve, né, junto conosco, ou
em outras lives, enfim, a gente está continuar juntos aqui nesse programas do Selit. Perfeito. Então, eu também agradeço a participação de vocês. Muito obrigado aí pela essa Van Premier de 2024, primeira live do ano, né? E a gente volta a se ver no dia 7 de fevereiro. Vai estar eu e o Gil do Cavalcante, um dos instrutores do CTD. E a gente, Williams, vamos falar sobre o debate sobre inovação e tecnologia nas salas do conselho, né? Que é uma dos assuntos que a gente trata no CTD, né? Lembrando que o nosso Concertif começa no dia 17 de fevereiro, a primeira aula, né? O CTD no dia 1º de março, né? E o PFC no dia 2 de março também. Agradeço a presença de vocês, né? E até a próxima live no dia 7 de fevereiro. Um abraço aí, bom descanso para todos. Abraço a todos, bom descanso. Boa noite a todos. Obrigado, hein? Boa Boa noite. noite, obrigado. Valeu, Mais. obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, turma. Obrigado e boa noite.